Neste vídeo vamos falar de bagagens. Ora, o que é isto de bagagens? Todos nós temos passados, temos a nossa construção, o que vivemos. Isto forma uma bagagem. E esta bagagem é muito importante nós, no mínimo, termos noção dela. Porque se não tivermos noção dela, as outras pessoas vão ter noção desta bagagem, não é? Porque nós somos seres sociáveis e, de repente, este nosso passado construiu-nos e nós podemos ter uma boa construção ou uma construção assim, ou uma má construção. E esta bagagem é importante a nível de psicologia clínica. Nós tratamos muito aqui este tipo de experiências, vivências, problemas, traumas, aprendizagens, que soluções é que deram para determinados problemas, para nós vermos e ajudarmos a pessoa a saber o que é hoje. Porque hoje em dia as pessoas, se não procurarem ajuda para saber quem são, andam a tentar adaptar-se aos outros, para os outros lhes dizerem quem elas são. E isto é muito complicado hoje em dia, porque geralmente quem não se conhece não tem poder. As outras pessoas é que passam a ter poder sobre elas. Por isso é que eu digo muitas vezes que as pessoas hoje em dia só falam mal delas, dos defeitos delas. Basta ouvir as pessoas a falarem, quando se apresentam a pessoas desconhecidas, não é? Pessoas que não conhecemos, vamos falar, começam logo a falar dos defeitos delas, não é? Às vezes até com humor ou com algum orgulho, não é? Sou muito teimoso ou teimosa, sou uma pessoa muito chata, sou uma pessoa muito perfeccionista, sou uma pessoa que gosto muito disto, não é? Estamos a dar a conhecer às outras pessoas o pior de nós, não é? Ora, é que esta bagagem está a ser verbalizada. Por isso nós temos que mudar este nosso tipo de comportamento. Porque nós temos defeitos como as outras pessoas têm defeitos. Mas nós também temos qualidades, não é? Como as outras pessoas as têm. Por isso, o vídeo de hoje é para nós desconstruirmos um bocadinho o que é esta bagagem, não é? Por isso, a bagagem é aquela que nós conhecemos. Claramente são as nossas vivências, o que nós nos lembramos, bom ou mau, não é? Depois existe a bagagem que é aquilo que nós não conhecemos, não é? Que é aquela que nós nem nos lembramos ou muitas vezes até nos esquecemos porque não gostámos delas ou nos fizeram sofrer ou nos deram desagrados ou nos fizeram infelizes. E o ser humano tem muito esta capacidade de conseguir esquecer. E depois temos a bagagem que queríamos esquecer. Por isso lembramos-nos e queríamos esquecer. Porque são os nossos traumas, não é? Tudo aquilo por qual nós passamos e que não gostámos, ou que não nos favoreceu, ou que não nos fez feliz, não é? E muitas vezes nós queremos esquecer isto. Também existe a bagagem, que é aquela que nós alteramos. Muitas pessoas, hoje em dia, estão a falar dos seus passados como se os seus passados fossem aquilo que elas estão a dizer. E não. Por culpa, por vergonha, para serem aceitos, alteram os seus passados. E depois, numa convivência com estas pessoas, nós vamos ver que entre o que elas disseram que era o seu passado e o que elas demonstram ser, há aqui uma discrepância, não bate certo, não é? Se somos passados, nós temos que saber que passados é que nós somos, não é? Estas bagagens, hoje em dia não há maior luxo do que duas pessoas se conhecerem e ambas as pessoas verbalizarem que têm os seus passados bem resolvidos. Isto é um luxo, porque quer dizer que estas pessoas dedicaram tempo a analisar o seu passado, dedicaram tempo a ver o que é que fizeram bem ou mal, mudaram aqui e ali, evoluíram, de maneira a conhecerem-se. Isto é um luxo. Porque a maior parte das pessoas, quando se conhecem, muitas vezes até mentem sobre os seus passados, por isso já se conhecem a serem outras pessoas, aquilo que elas não são, e isto cria muitos problemas relacionais. Por isso, os passados podem ser bem ou mal resolvidos, e neste caso podem ser bem resolvidos ou mal resolvidos no sentido do bom ou do mau, não é? Ou então passados que não foram resolvidos. Por isso aquelas pessoas que, geralmente os passados são maus ou muito maus, não é? E as pessoas que vêm a seguir vão levar com estas bagagens todas, não é? Porque ninguém nos inícios fala disto tudo, não é? As pessoas vão se conhecendo. E como nós estamos na aceitação para gostarem de nós, vamos só dizendo o bom, não vamos dizendo o mau, não é? E isto leva a que as pessoas de repente digam esta pessoa não tem nada a ver com aquela pessoa que eu conheci, não é? O que é que influencia estas bagagens, estes passados, não é? Por isso, a própria pessoa influencia a sua personalidade, como toma decisões ou não decisões, adia, vive de adiares, quer sempre validação das outras pessoas, logo passa a culpa para as outras pessoas, não assume culpa nenhuma, não é? E geralmente são pessoas mais rígidas, quem não conhece os seus passados impõe muito aquilo que conhece. Só conhece aquilo, é aquilo que impõe às outras pessoas, não é?
Se nós conhecemos pessoas submissas e que são com piores passados que os nossos, isto resulta. Se nós conhecemos pessoas bem resolvidas, estas pessoas, depois de meia hora de conversa, estão logo arrumadas. Ninguém as quer para nada, não é? Porque os passados têm que estar resolvidos. Quando nós conhecemos alguém, isto não precisa ser uma relação amorosa. Quando conhecemos alguém, este novo alguém não tem que levar com o nosso mal do passado, com o que nos fizeram. E muitas vezes as relações no passado, sejam familiares ou amizades ou amorosas, acabaram mal, por isso nós não conseguimos resolver aquilo e agora quase que andamos à procura de vítimas ou de pessoas para quem culpar por aquilo ter acontecido. Isto é o ser humano. O ser humano não consegue ser de outra maneira. Parece que anda sempre a pegar no mesmo e a pensar que é novo, não é? Por isso é que muitas vezes as decisões mudam-se as pessoas, mas os nossos problemas são os mesmos, porque nós não temos estes passados bem resolvidos. Por isso, a bagagem influencia a pessoa, na personalidade, nas decisões e na sua rigidez, mas também influencia os outros, não é? As nossas imposições aos outros, as nossas regras aos outros e a nossa inflexibilidade, mais uma vez. Agora, esta pessoa tem que aceitar o que a outra não aceitou, tem que fazer o que a outra não fez, tem que nos aceitar como nós somos. Isto dá muito mais relações. Por isso é que hoje em dia ouvimos muitas pessoas a verbalizar que quando conhecem pessoas é tudo de fraca qualidade, de pessoas que não sabem, quase não construíram nada, pessoas que só são negativas, que só sabem negativar, só sabem falar de problemas porque não têm os passados resolvidos. Não é? A psicologia serve para isto mesmo. Os gabinetes, as pessoas vêm cá para verem como é que conseguem ser melhor do que são. Logo, não é? Já são pessoas que querem mudar. As outras pessoas que nem querem mudar, nem sabem mudar, nem têm necessidade de mudar, andam aqui nestas relações que é sempre o mesmo e nunca são de boa qualidade, nunca dão felicidade e claramente dão muita má saúde mental. São pessoas muito negativas na verbalização, arranjam sempre problemas, são muito intrusivas ou controladoras, vivem mais a vida dos outros do que a sua própria. Isto, na prática, estas bagagens causam muitas repetições. São sempre as mesmas coisas, mas vividas com pessoas diferentes, porque as pessoas estão sempre à espera que os outros é que as aceitem com bom ou com mau, não é? Atenção, as outras pessoas podem nos aceitar com o bom ou com o mau, mas desde que nós saibamos que bom e que mau é este, não é? Agora, se nós não sabemos e de repente queremos que as outras pessoas se adaptem a nós, não é? Isto é só temporário até as pessoas nos conhecerem, ou se fartarem de nós, ou não terem paciência para nós, não é? Pensem nisso.